É isso aí. Renê, vou fazer aqui uma apresentação rápida, porque tem muita gente Isso. que já assistiu a semana passada, mas tem gente que está chegando agora, então para contextualizar eles, né? Essa live aqui, ela faz parte de uma coluna semanal do projeto Folhas Soltas, tá? Para quem não sabe, o projeto Folhas Soltas é um ela é composta por uma equipe que se dedica a inovar no sentido da educação, da cultura, dos sistemas de aprendizagem, das artes, né? Então a gente procura trazer recursos, né, que possam colaborar com esse ambiente, sempre numa linguagem mais moderna, sem muita complicação, tudo dentro de uma linguagem mais simples, né, e acessível para a gente poder atingir um público mais extenso, o mais extenso possível, né, dentro das possibilidades. E agora essa novidade que começou há 15 dias, essa é, é o nosso terceiro encontro, né, onde a gente vai estar conversando sobre assuntos que envolvem a atualidade, mas sempre do ponto de vista filosófico, esotérico, mítico, místico, em todas as linguagens possíveis, para poder levar o entendimento ao pessoal que vai estar participando, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Esse que está comigo é o René Monterrey, um dos colaboradores do nosso projeto, que dispôs o seu tempo para estar colaborando, levando um pouco da experiência que ele acumulou ao longo da vida para compartilhar com todos vocês. E é isso, Renê. Umas palavras iniciais para a gente poder desretrogradar o Mercúrio. Isso. Oi, pessoal. Bom, eu sou o Renê, o Caio já avisou, né? Eu trabalho com astrologia kármica, autoconhecimento, entre outras coisas, né? Tenho aí uns 40 anos de estrada nessa área de autoconhecimento, espiritualidade, etc, né? E tenho minha página não, tem um canal do YouTube, onde a gente se predispõe a colocar aquilo que a gente aprende, né, para compartilhar com os outros, né? E é isso aí, né? Estamos aqui. Agora chegou esse momento da quarentena, né? Então eu estou achando legal, tá? Estou achando legal. A gente está descobrindo novas possibilidades, novas ferramentas, né? E estamos aí, né? Estamos aprendendo, né? Usando da dificuldade para aprender, para crescer, e sempre pensando em compartilhar com os outros tudo aquilo que a gente sabe, né? E aprendendo também, né? Que a gente muito mais aprende do que ensina, com certeza, né? E lembrando que esse canal é um canal para fazer pensar, né? Ah, Não é. é um canal, né? Essa live, né? A função dela é fazer pensar. A gente não pretende chegar a conclusões, a coisas assim desse tipo, né? Porque quando a gente conclui uma coisa, é como se aquela coisa morresse, né? Ela fica estagnada, né? E a gente perde a oportunidade de fazer com que ela se modifique, ela se transforme, ela cresça, né? Então aqui a ideia principal é essa, tá? É fazer pensar, jogar ideias, né? Para que as pessoas discutam a respeito e aprendam com isso, né? Muito legal. Renê, quando a gente escolheu esse tema para conversar, né, me vieram algumas ideias à mente, né? Uma delas, né, é a questão, fazendo aqui uma retrospectiva muito rápida, é, os primeiros indícios de roda, tá? Ou algo que pareça com uma roda, foi encontrado há 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, 5.500 anos atrás, foi encontrado o primeiro vestígio, né, de algo que se assemelha a uma roda. E após esse, entre aspas, descobrimento, né, da roda, a roda foi aplicada em charretes, em veículos
das mais diversas naturezas, porém sempre com um atributo ou animal ou humano para poder gerar essa movimentação. O carro, no sentido que a gente conhece, o sentido moderno, ele é uma descoberta de 1886. Então, da roda para um carro que tem a capacidade de retirar energia através de uma combustão, foram necessários 5.000 anos. 5.000 anos de civilizações se elevando, se decaindo, 5.000 anos de todos os tipos de natureza, de relacionamento, evolução física, intelectual, emocional. E a gente, então, quando a gente para analisar a descoberta, entre aspas, da roda, né, e a descoberta do carro no sentido, na concepção moderna, né, motorizado, que ele não precisa de ser empurrado, né, ele se desloca automaticamente, parece que o tempo não passa nunca, né? 5.000 anos. Só que do carro para cá, tá? Tudo parece acontecer muito rápido. Tudo está... A evolução, ela se demonstra cada vez em seu aspecto exponencial, progressivo, como se o tempo fosse se adensando e mais coisas fossem acontecendo dentro de um menor período de tempo. Então, eu estava lembrando também, por exemplo, Alan Turing, né, ele criou aquela máquina que ia decodificar o enigma, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial, e essa máquina é mais ou menos uma base para o que a gente conceitua o computador moderno, que a gente usa nos dias de hoje. Lembrando que essa máquina, o tamanho dela, né, ela ocupava quase que um ambiente todo. E 1940, menos de um século, né, se a gente for ver para cá, nós temos aí um dispositivo, um smartphone, que se resume a poucos centímetros, poucas gramas, que uma criança, quando nasce, já está disposto às suas mãos e ela tateando, como se ela de alguma forma já soubesse manejar de forma intuitiva, como se aquilo fosse feito para ela. Então a gente percebe que houve uma exponencialidade muito evidente das transformações após a Revolução Industrial, e isso agora está fazendo emergir o que a gente conceitua também como terceira revolução industrial, que é uma coisa mais voltada à questão da cultura e da tecnologia. É muito interessante isso, né? Porque se por um lado a natureza não dá saltos, né? Aquele axioma filosófico, natura non facit saltum. Por outro lado, parece que as coisas ficam cada vez mais dinâmicas, né? Então isso já cria aí um questionamento inicial que a gente pode desenvolver uma conversa, né, Enem? É interessante, né, que essa transformação, ela acabou, né, a tecnologia acaba revisando uma série de valores também, né? Por exemplo, né, então, não vou falar tão longe de tantos milênios, né, mas vou falar aqui. Bom, hoje, por exemplo, né, para ilustrar, a gente está com Saturno entrando em Capricórnio, então, de repente, no meio dessa crise, Aquário, todo mundo, né, correndo... Em Aquário, isso. Desculpa. Né? Então, todo mundo no meio dessa crise, descobrindo novos meios de comunicação, né? Mas há 30 anos, quando Saturno entrou em Aquário, né, a gente mal sabia mexer no computador. Né? Eu tinha em meados dos anos 90, eu tinha um 486, que o pessoal achava um absurdo, sabe? Tinha uma torre enorme, um computador enorme, um monitor enorme, uma torre de 1,2 giga, né?
E assim, aquilo era um colosso, né? A gente não sabia nem o que fazer com aquele negócio, era uma máquina assim, alguma coisa que não se imaginava, né? Com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, hoje, como você disse, tudo cabe na palma da nossa mão, né? Uma outra coisa que aconteceu, né? Por exemplo, é isso que eu acho agora, o Saturno volta para Aquário, né? O que aconteceu nesses 30 anos, né? Então, assim, com questão, que é o tema, né, da nossa live, a questão da espiritualidade, né? Então, assim, o que era naquela época uma pessoa espiritualizada, né? Uma pessoa espiritualizada, ela tem dons telepáticos, ela é clarividente, ela materializa coisas, né? Ela vai nos registros akáshicos, né? Pô, passou 30 anos, hoje todo mundo, artificialmente, todo mundo tem telepatia pelo celular, todo mundo tem registros akáshicos artificiais pelo Google para ver o que bem entende, todo mundo materializa, ainda não é todo mundo, né? Mas já é possível materializar coisas pelo scanner 3D, né? Já é possível aparecer e desaparecer simplesmente bloqueando uma pessoa, né? Então, assim, todos esses dons que a gente achava assim que seriam dons de uma humanidade avançada, né? Esses dons que a gente achava assim fora de série, né? Fala assim, não, eu vou me desenvolver para adquirir esses dons, né? De repente, hoje a gente tem à nossa disposição, né? E muito assim, muito disponível a todo mundo, né? Só que o que acontece, né, de tudo isso, assim, a humanidade não avançou muito, sabe? Esses dons todos, né? Acho que a humanidade nunca teve tantos poderes, o homem nunca foi tão poderoso, né? Com tudo aquilo que ele imaginava, ou ele sonhava, né? E, no entanto, o que ele faz com isso? Né? Ele está mais perdido do que nunca, né? No meio de tanta informação, tanta coisa, né? Então, a impressão que dá, né? O que acaba aparecendo, né? Então, que isso daí acaba reformulando uma série de coisas, né? Por exemplo, hoje a tecnologia ela nos dá esses poderes sobrenaturais, mas eles não servem de nada. Então, se a gente tivesse esses poderes de verdade, a gente ia fazer deles o mesmo uso que a gente faz da tecnologia. Ou seja, nada, né? Não ia saber usar isso daí para evoluir, para crescer, né? Mostra assim o quanto a humanidade ela continua infantil ainda, né? E ela precisa diante disso, né? Aprender a usar a tecnologia, aprender a ver as coisas de uma outra maneira, de modo que ela utilize aquilo para crescimento próprio. Senão, a gente não vai sair do lugar. Sim. Né? Eu acho que esse é a encruzilhada que a gente chegou. Sim. Né? Então, de que serve tudo isso se a gente não há um desenvolvimento interior? Né? Aí até a questão dos mundos interiores, né? O caminho não está em nada disso. Né? Não está nesses poderes de telepatia, de materialização, né? De nada disso, de ter acesso a informações, né? Para que serve isso? Né? As pessoas buscavam espiritualidade por poder, na maioria das vezes. Né? Eu vou ter poderes de fazer isso, fazer aquilo, eu vou saber coisa que ninguém sabe, né? Sabe, aqueles grupos, né, com aqueles mistérios, né? Hoje acabou, hoje você vai no Google, você digita e você encontra tudo, né? Então, está desmontando aquela estrutura que a gente conheceu do que era espiritualidade, do que era um ser evoluído, e está fazendo a gente repensar tudo isso, né? Porque qual que é o caminho agora? Né? Não tem, né? Não vou ser curioso eu vou entrar num lugar para descobrir segredos, não tem mais segredo. Né? O tempo dos mistérios acabou, né? Agora tem que desvendar o lado de dentro.
né? É só do lado de dentro, e isso não tem máquina que faça. Você pode ter um simulador disso, um simulador daquilo, sabe? Mas alguma coisa que realize o trabalho por você, de você com a sua sombra, você em contato com seus medos, né? As pessoas têm tanto poder e não sabem lidar com o vírus, né? A instabilidade que um vírus provoca, né? O homem continua com o mesmo medo da morte, com o mesmo medo. Isso mostra que assim a evolução humana, né? Apesar de todo esse conhecimento, essa tecnologia, ela foi muito pouca ainda. Ou talvez não tinha conseguido acompanhar, né, a velocidade, né, da tecnologia, né? Mas agora isso daí acaba provocando no homem a necessidade, né, de abrir novos caminhos que talvez ele desconheça. Sim, né? Mas sim. não mais, né? Não mais do jeito que era antes. O Renê, no passado, né, peregrinos atravessavam o deserto, se colocavam à prova de inúmeras dificuldades para então serem admitidos em determinadas escolas, né, que depois de muito tempo eles começariam a ter pequeno e gradativo acesso a determinados conhecimentos, tá? Então a dificuldade que se fazia, a distância que havia para o buscador entre o ser humano, o peregrino e o conhecimento em si, era uma coisa descomunal, né? Na época em que havia o segredo. Hoje, o segredo ele se ressignificou, porque agora o Sim, segredo está em aprender a enxergar o espírito que vivifica, a essência que está por detrás da letra que mata, já que todo conhecimento está à disposição. Porque, primeiro aspecto de quando todo o conhecimento está à disposição é que gera uma espécie de banalidade. Como não há mais a necessidade daquele esforço, então também talvez eu não precise desse conhecimento agora. Eu posso deixar para depois, ele está aqui logo na minha frente. Essa é uma primeira sombra que surge dessa situação atualizada, né? A outra sombra que surge é aquele primeiro a possibilidade, a gente inclusive falou na live anterior sobre os atributos da mente, e o segundo atributo que eu citei era o atributo de Maia, a capacidade que a mente tem de atribuir a um objeto um valor que não se refere diretamente a ele, né? Então um outro segredo da atualidade é a forma de é a capacidade de enxergar as coisas por detrás da aparência delas. Haja vista que tudo está tão evidente, tudo está ao alcance de todos. Então volta sempre naquela questão, ler o espírito que vivifica, né, a essência, o que aquilo significa em profundidade, em detrimento da palavra que mata, o sentido literal, o sentido externo, né? Então, tudo hoje em dia leva a gente para esse embate entre o externo e o interno. E a comunicação, tá? Que inclusive a primeira de todas as comunicações, né, ocorreu entre o nada e o tudo, e hoje a gente tem um nível fragmentado de comunicação, que é a relação entre o nada e o tudo de cada pessoa que se relacionam entre si, é representado arquetipicamente pelo Mercúrio, né? Mercúrio, que na tradição egípcia e grega era o Hermes, né? No primeiro Trismegisto, né? Aquele que comunicava o céu com a terra, criando uma série de legislações e princípios que tornavam legíveis para a humanidade aqueles valores que eram invisíveis aos sentidos humanos. Depois teve a versão grega de Hermes, também com potencialidades, e depois teve a versão romana de Hermes, através do deus Mercúrio.
todos eles fazendo referência a essa capacidade de comunicar, de relacionar, de veicular, de pensar rapidamente, encontrar soluções rápidas, né? E tudo isso é sintetizado pelos dispositivos da internet. Não é mesmo? É bem por aí mesmo, né? É muito Hoje interessante. é a tal linguagem hermética, né? Sim. Que seria aquela de ficar indo de um ponto para outro, de um ponto para outro, de um ponto para outro, né? Ela é uma linguagem mercuriana, né? Sim. O que é interessante, né? O que é interessante, aí voltando aí a 30 anos atrás, né? Então eu tinha o meu primeiro computador, aí eu mandava assim, naquela época a gente digitava muito comando, né? Então eu falava para ele assim, open qualquer coisa, sabe? Aí ele não abria. Aí eu falava assim, poxa, mas o que está acontecendo? Aí alguém me disse assim, não, você tem que mostrar o caminho para ele. Né? Você tem que mostrar o caminho, abre essa pasta, essa pasta, essa pasta. Ah, sabe? Aí eu comecei a entender, porque a máquina ela não tem essa subjetividade, né? Uhum. Então você tem, né, nisso foi um aprendizado para aprender como que a mente mecânica funcionava, né? Então por trás de toda essa questão da internet, o tempo a gente foi assimilando essa linguagem, né? Mas tem toda tem uma subjetividade da mente mecânica, né? Que está embasando tudo isso, né? Hoje a gente não vê mais, né? Mas é interessante, né? Aí quando a gente observa isso, né? O que eu preciso fazer para um programa entender o que eu quero dele, né? Eu posso pegar isso daí e falar assim, o que eu preciso fazer para o meu cérebro entender o que eu quero dele, né? Perfeita Então, né? Então ele acaba te abrindo possibilidades, né? De você começar a analisar como que isso daqui funciona, né? E você fica cada vez mais maravilhado com o potencial de tudo isso, né? Com relação às peregrinações, né? É interessante, eu fico vendo, eu falo assim, essas histórias, tudo bem, a gente fazer os nossos passeios espirituais, não tinha celular, não tinha nada, né? Então, a gente se interiorizava quando fazia as coisas, hoje já não dá mais, né? A pessoa tem que se trancar em algum lugar, ficar uma semana assim sendo proibida de usar celular, né? E estranha, né? Então, né? Mas assim, você pega, por exemplo, a questão do êxodo da Bíblia, né? Então você vê assim, o povo hebreu, é todo um simbolismo, né? O povo hebreu, ele era escravo, depois ele vai peregrinar pelo deserto para chegar na terra prometida, né? O que é essa escravidão, né? Essa escravidão, ele está preso a alguma coisa. Então, essa escravidão pode ser até regras, disciplinas, conceitos, preconceitos, sabe? Enquanto o homem ele está preso em tudo isso, né? Que é essa destruição que agora esse Plutão e Saturno, essa coisa em Capricórnio está tentando, né? Mas enquanto ele está preso em tudo isso, ele é escravo ainda, né? Então, quando ele sai da escravidão, né? Aí ele vai procurar a Terra Prometida, a consciência, né? Aí ele é obrigado a peregrinar, né? Dentro do seu próprio deserto. Tem um amigo aqui perguntando se a tecnologia é um reflexo da evolução. O que você diria, Renê? Eu acho que sim, né? A gente é aquela questão, né? O mental, né? Então a gente vem lá, tem a questão física, vital, emocional, né? A próxima etapa, o mental, né? Aquelas hierarquias todas descendo, né? Chegou o momento da humanidade ter o mental, né? O processo mental todo, né? Mas isso daqui, o que esse mental ele vai fazer, né? Ele vai levar, eu imagino assim que o mental das pessoas vai colapsar,
Sabe, assim como a gente vai descobrindo, oh, poxa, todo mundo é telepata, todo mundo tem poderes sobrenaturais jamais imaginados que a tecnologia nos dá, né? Mas o mental vai ficando cada vez mais perdido, o excesso de informações, tudo, né? Vai ficando tudo desencontrado, né? Então, sim, isso faz parte de um avanço, tá? Mas faz Sim, parte de sim. um avanço para levar para a etapa seguinte, que é o mental abstrato, né? Então, Sim. o mental ele vem, né? Então, todos os níveis, né? A gente vai estudando as civilizações, lá Lemúria, Atlântida, né? A gente vê que o veículo que estava evoluindo na época, né? Aquilo chega num extremo tão grande que acaba causando a destruição daquelas civilizações, né? Atlântida, aquela água toda da Atlântida, aquilo pode ser astral, pode ser emocional, não necessariamente água, né? Também água, né? A gente tá, o mental está arrastando a nossa civilização para um extremo tão grande, né? Que é capaz que ela sei lá o que vai acontecer com ela, mas sofrimento ela tem por causa desse excesso de mental que ela não sabe usar, Sim. né? Mas por outro lado, uma criança de hoje, como você diz, né? A criança que já praticamente ela já sabe teclar, né? No meu tempo, a gente nascia, a gente parecia um charuto, não sabia nem abrir os olhos direito, né? Então, assim, você vê que isso tudo está arrastando a humanidade assim para um progresso muito rápido e muito acelerado, Sim. né? Então, sim, a tecnologia é sim, né? Ela é uma ferramenta muito necessária, né? Para que a nossa mente reformule os valores, né? Reformule conceitos e tenha acesso. Agora, volta a dizer, né? Precisa ter consciência para saber o que fazer com isso, né? Aí ela vai obrigar. Aí eu imagino que vai chegar um momento que ela vai obrigar o homem a se voltar para dentro, para a sua própria preservação como Sim. pessoa, né? Senão ele mesmo, a própria mente, assim, entra em surto, né? E ele perde a sanidade dele em algum momento, sei lá, né? Essa tendência, Renê, do mental concreto, né, o mental mecânico, de se induzir a um colapso, parece que, de certa forma, esse colapso, né, que é apontado também por uma crise, cria nesse mental uma ambiência de vulnerabilidade ou até mesmo de abertura para que os eflúvios de uma nova perspectiva mental possa começar a iluminar, como se fosse uma luz no fim do túnel, né? Então, talvez Isso. esse colapsar do mental pode ser uma estratégia da própria natureza de o tornar mais permeável. Então, eu estava falando que tudo isso pode ser um artifício da natureza para tornar o mental mais permeável. Lembrando que, essencialmente, não há mental mecânico e concreto e, por outro lado, um mental abstrato criativo, né? O mental, ele é um só. Tá? Né? O que acontece, né? Essa programação mental, né? Quando a gente vê a questão dos circuitos neurais, né? Que a gente sempre toca, né? Mas uma hora a gente vai falar mais especificamente disso, né? O quarto circuito, né? Que é o ligado ao plano mental, a programação dele é de crise e de morte, sim, né? Ele né? Então faz parte do processo mental, né? Faz parte do processo mental passar por essa questão, né? Porque a mente ela é interessante porque ela vive em função dela mesma, né? Sim. Então ela acredita naquilo que ela acha que ela acredita, né? Sim. Então enquanto isso ela não caminha muito, né? Mas chega um momento, ela precisa da crise para se autoquestionar. Né? Ela precisa disso, né? Então, se não existe isso, né? Aí a gente fala, aí vai no piloto automático, né? E vai indo, né? Porque enquanto a gente não tem conflitos, infelizmente, né? Sim.
a gente só funciona na base do conflito, né? Então, enquanto não houver um conflito, não existe o desafio para superar aquilo. Sim. Né? Então, a gente percebe que os conflitos hoje, né, os conflitos hoje da humanidade num termo, em termos gerais, né, eles estão sendo muito mais conflitos mentais. Sim. Né? A humanidade está tendo muito mais desafios mentais para superar, né, do que ela tinha um tempo atrás, né? Sim. As questões, antes as questões eram mais das doenças, né? Eram biosobrevivência, né? Agora não, né? Agora as pessoas têm depressão, têm pânico, as pessoas têm ansiedade, Sim. né? Uma série de coisas que a tecnologia, a vida moderna trouxe para fazer, eu acho que faz parte, para fazer o cérebro bugar, né? Ao mesmo tempo que ele acelera, ele vai fazendo todas as conexões, aquelas tempestades de neurônios, sabe, assim? Só que chega uma hora que ele deve, imagino que uma hora vai haver a exaustão disso, sabe? Com E o que certeza. está por trás, né? O que está por trás disso é aquele silêncio que os yogis procuram, Sim. né? Que esse silêncio, né? Ele só vem em decorrência disso, né? Quando a gente vai meditar. Ontem eu estava dando aula, né? E a gente falou da meditação, né? E né, você diz assim, eu vou meditar. Eu acho que essa questão cerebral, assim, é bem a meditação, né? Eu vou meditar. Aí você vai meditar, o cérebro começa a disparar tudo, né? Tudo que você não quer, né? E vai, até que aquilo... Se você começar a se envolver com a dinâmica cerebral, né? Isso daí vira um tormento, né? Mas a partir do momento que você entende que isso é um jogo mecânico, né, um jogo de polaridade que acontece o tempo todo, né, porque o cérebro ele fala assim, isso existe, isso não existe, isso é certo, isso é errado, ele funciona por comparação sempre, né? A hora que você descobre como funciona esse jogo e aprende a não se envolver mais com isso, né, chega uma hora que se esgota e aí vem o silêncio. Sim. Né? Vem a calma, né? Aí nesse momento então antes você tinha duas partes, né? Nesse momento você está começando a desenvolver uma terceira coisa dentro de você, que é o observador de tudo isso, né? Mas que é um observador imparcial. Sim. E que ele começa a aprender, né? Ou começa a perceber como funciona tudo isso e usar todo esse jogo para o próprio crescimento. Sim. Né? Acho que com a humanidade não vai ser diferente, não, esses conflitos todos. É bem um modelo da questão cerebral. Né? E a tecnologia ela vem pegar tudo isso daí e reforçar mais ainda, acelerar Sim. mais ainda, pôr mais lenha na fogueira, sabe? Até que um dia, e aí, né? O que vamos fazer com isso, né? Hoje, né, Renê, o contrário, o antagônico, é visto com reserva, por causa dessa autobajulação mental, essa supra-identificação com um posicionamento pessoal, cria uma reserva com o contrário. Quando a gente conseguir desenvolver essa síntese, né, entre essa tese e a antítese, né, essa síntese observadora que consegue olhar o tabuleiro de xadrez como um todo para poder enxergar todas as possibilidades, ele vai passar a aproveitar esses contrastes como uma estratégia para o seu próprio desenvolvimento. Ele vai passar a aproveitar essas contradições, tudo a partir do ponto de vista desse observador de cima, tudo se torna útil, não no sentido utilitarista, sim. Né? Mas útil no sentido dele aproveitar todas as condições para se elevar, né? Assim como a natureza faz. A natureza utiliza das experiências que vão da Cracolândia ao Tibete. E tudo isso, tá? Do mais denso ao mais sutil, da crise mais intensa aos ambientes mais sublimes, tudo é cenário da qual a natureza extrai experiências. E o nosso mental,
A natureza também é um corpo mental numa escala muito mais elevada, uma escala macroscópica, né? Partindo do princípio hermético do mentalismo, né? O todo é mente, né? O universo é mental. Então, o que se diferencia da origem até o fim é uma escala mental de variações de densidade, mas é tudo mental. Chega um momento, em determinado momento evolucional, esses conflitos, né, o foco de consciência instalado nesse mental se confunde com esses conflitos, quando há inconsciência. Mas chega um momento que ele descobre que os conflitos podem ser favoráveis ao desenvolvimento dele, e então ele passa a se integrar nisso que até então lhe parecia uma sombra. Esse momento é um momento extremamente pedagógico. Apesar de todas as dificuldades, apesar de muita gente, com razão, né, estar sofrendo, enfrentando milhares de desafios aí no seu dia a dia, matando um leão por dia, do ponto de vista da maturidade humana, esse momento é muito fértil para a gente poder estabelecer novos valores, ressignificar os paradigmas para uma dimensão mais sutil, mais volatizada, né? Então, assim, tudo que se coloca, assim como tem o princípio do mentalismo, né, que tudo é mental, tudo se coloca também através do princípio da polaridade. Então, tudo tem os dois lados. Apesar de a gente colocar a cabeça para fora da janela e ver uma guerra semiótica, né, uma guerra híbrida, que intrincadíssima, né? Então, vão ter ali as consciências que vão estar o tempo todo tentando encontrar um culpado, o tempo todo tentando encontrar aquele que despertou esse problema, aquele que foi responsável por isso, e perde a oportunidade de enxergar o montante, né? E o montante revela que isso tudo é um reflexo da nossa própria natureza, que por ser evitada no interior, acaba por se exteriorizar, assim mesmo como a questão da tecnologia, né? Tem a internet, tem o sistema de nuvem, as redes sociais. Isso é uma exteriorização da mecânica da nossa alma. Porque, olha que interessante, os próprios algoritmos das redes sociais, ela escolhe as postagens a partir das tuas inclinações, a partir daquilo que você já envolve. Essa organização por similaridade já é um aspecto da alma, né? Essa coisa de se organizar por similaridade. Por outro lado, isso cria uma bolha que acaba por enclausurar essa consciência nas informações que ela até acha que são vastas, que não têm limites, mas apenas fazem parte da experiência que ela trouxe até então. Então, por mais que ela não enxergue, há os limites pessoais, né, que desenham essa bolha, mas agora a gente está chegando no ciclo de Saturno, que vai permitir com que essas bolhas, né, se choquem, né, e o ciclo anterior era um ciclo solar, né, o ego preponderante, derivou nessas organizações de algoritmo das redes sociais em toda a modernidade, nas relações líquidas, tudo muito superficial, tudo muito por fora, tudo muito rápido, sem muito envolvimento, com medo de se expor ao sentimento, né? Tudo isso agora vai ser questionado profundamente pelo ciclo que se avizinha, que é o ciclo saturnino, que exige justamente a calma, a perseverança, a paciência, a tranquilidade, a maturidade, enfim, uma visão mais madura disso tudo. Você sabe que ontem, né, o tema ontem da aula era a quarta pétala do chakra cardíaco, né? E era exatamente isso, né? Porque a questão da insegurança. Eu acho que está travando um pouquinho o seu, não sei se só para mim. Ah, é?
por trás de tudo isso tem a questão da insegurança humana que não acontece, não aparece, né? As pessoas tendem a se mostrar fortes, tendem a se mostrar de opinião, elas vão fazer tudo isso, né? Mas, na verdade, o que está por trás dessa postura, né, é a insegurança, né? Então, e essa questão, ela leva a tudo isso que você falou, né? Não vou ficar repetindo, né? Mas é extremamente interessante nessa coisa do algoritmo, porque é algoritmo, né? Algoritmo, isso. Tá? O que acontece é o seguinte, né? Então, é que nem comprar uma camisa, sabe? Você vai numa loja, você vê uma camisa e fala assim, nossa, que camisa legal, né? Eu não vi em lugar nenhum, não é? Comprei uma camisa que não tem lugar nenhum. Você terminou de comprar camisa, você sai na rua, você só vê aquela camisa, né? Ou seja, né, a partir do momento que você tem alguma coisa que você não conhecia, a partir do momento que você teve um contato com aquela coisa, você começa a ver aquela coisa em todo lugar, né? Sim. Aquela história, né? Se eu estiver procurando um sapato e nunca vi um sapato, mesmo que eu estiver numa sala cheia de sapato, eu nunca vou encontrar o sapato, né? Mas a partir do momento que eu sei o que é um sapato, eu vou ver em todo lugar, né? Então você fala assim, ela vai te abrindo possibilidades, vai te abrindo novos portais de realidade, né? Só que o perigo é você ficar preso dentro disso, né? Mas uma outra questão, então você fala assim, a questão da divindade, né? Então, as pessoas preocupadas em conhecer um avatar, em saber como que é o avatar, etc., né? Sabe, talvez ele se comunique por internet, eu não sei, né? Talvez não haja mais a necessidade de ter 12 discípulos e passando aos pouquinhos, talvez a coisa seja diferente, né? Mas o que vai fazer você conhecer alguma coisa do lado fora é você ter desenvolvido ela dentro. Porque se você não tem alguma coisa dentro, a ideia, seja do que for, né, você não vai identificar fora. Né? Então, essa coisa do conhecimento, essa coisa da internet, essa coisa de tudo que a gente está vendo, né, ela está reformulando tantas imagens dentro, está trazendo tantos mundos, tantas possibilidades, tantas coisas que a gente nunca, jamais imaginava, né, que existisse, né, e está fazendo com que a gente reformule, né, reformule toda uma visão de mundo, toda uma visão de realidade, né, como assim se a gente não é só externo ou mental, né, tem alguma coisa interior muito profunda acontecendo por conta disso, né? Sendo revirado. O ser humano está sendo revirado. O cérebro está sendo revirado, internamente está sendo revirado. Né? E é um momento bonito, né? Não deixa de ser dramático. Né? Não deixa de ser dramático, mas é um momento muito bonito. Né? Então a gente vê realmente esse avanço. Então a gente fala assim, por exemplo, poxa, né? Eu, por exemplo, né? Nos anos 80, a gente, para conversar com alguém, tinha lá a ficha de orelhão, sabe, assim. A gente dava um jeito, a gente conversava, né? Então, tem pessoas que caem no saudosismo, ai, como era bom aquele tempo, que saudade da ficha de orelhão, sabe? Não era nada disso, sabe? Era uma dificuldade enorme para se conseguir tudo que hoje está disponível, né? Hoje está acessível para todo mundo, né? Você ia comprar um livro de ocultismo, qualquer, não existia livro de ocultismo, sabe? Era no fundo da livraria, numa estante escondida que você achava alguma coisa, né? Hoje você baixa em PDF, hoje você encontra tudo, né? Então, fala assim, nossa, né? Depende, a gente vai ter que entender, né, como humanidade, qual que é o lado que a gente quer se conectar com tudo isso. Né? Porque tem uma fase mental destrutiva, né? Aquela fase do saturnina, né? Saturno devorando os próprios filhos, né? Mas tem uma outra fase assim muito bonita por trás de tudo isso, né? Quando essa coisa do chakra cardíaco, né?
esses comportamentos que a gente estava descrevendo, né? A finalidade deles é começar o despertar da pineal. Né? Então, a pineal já é Vênus lá na frente, já é Netuno, já é assim os valores da humanidade muito mais avançada, né? Que talvez a gente só comece a entender isso daí no final do ciclo de Capricórnio, para o começo do ciclo de... Não, o final do ciclo de Saturno para o começo do ciclo de Vênus, né? Onde essa questão venusiana, né? Ela acaba aparecendo. Né? Então é assim, é extremamente bonito. Fala assim, ó, tem uma coisa muito maluca acontecendo, mas que está levando esse questionamento para a gente dar um salto evolutivo. Sim. Né? Em função só que a gente não sabe o que é. Né? Então, não adianta a pessoa falar assim, eu quero saber o que é para eu ver se eu estou de acordo, se eu quero ou não. Não sabe o que é, você só vai saber o que é depois que passou. Eu quero uma resposta humanidade... garantida, né? É isso, então volta para a travessia do deserto, né? Você só vai descobrir tudo o que aconteceu no deserto, né? Que atravessou o Mar Vermelho, que manifestou isso, manifestou aquilo, sabe? Mas você só vai entender o que aconteceu no deserto na hora que você chega lá na Terra Prometida. Enquanto você está atravessando o deserto, você não está entendendo nada daquilo, né? E está perdido, né? Então, esse que é o significado, né? As pessoas precisam entender isso, né? Não existem garantias. Mas, né? Saturno, esse ciclo capricorniano, essa questão toda, né? Não, eu quero ter garantia, eu quero ter segurança, né? Segurança de tudo que é estabilizado, tudo que está estruturado, né? De repente isso não existe, né? Ou não tem sentido mais, porque os valores de dentro mudaram, né? E a tecnologia foi uma ferramenta muito importante para fazer esses valores mudarem. Sim. Né? Para a gente entender o cérebro, para a gente desenvolver esses poderes todos, a gente mudar o conceito do que é espiritualidade, do que é um mestre, Sim. Né? Do que um avatar, sabe? É fantástico. Ô, Renê, isso tudo. John Gustavo está falando que Pugliese sempre falava sobre essa nova forma de pensar, né? Tem até um exemplo que eu acredito também que tenha vindo do Pugliese, que me contaram, que é esse quinto momento, né? Vai despertar em nós uma potencialidade que a gente vai ter a capacidade de enxergar as coisas de cima, por fora e por dentro. Tudo ao mesmo tempo. Isso. Aí a pergunta que fica é a seguinte: se você tivesse essa potencialidade agora, o que você optaria, o que você escolheria por ver? O que você tem, qual a tua sede de descoberta? O que você gostaria que se revelasse? Né? Essa é a pergunta que fica. Né? Para geral. Eu não sei se eu tenho alguma coisa, sabe? Alguma coisa, assim, específica que eu gostaria de revelasse, sabe? Assim, mas se eu pudesse ver tudo isso, né? Eu acho que o básico do ser humano continua sendo, assim, aquelas inquietações, aqueles medos, aquelas coisas que eu não consegui superar e que elas acabam me impedindo, de certo modo, a caminhar. Sim. Né? Então, não queria revelações espirituais, superiores, não ver anjos, nada disso, sabe? Assim, eu queria de repente, que se revelasse aquilo que falta para eu trabalhar, aquilo que eu ainda não vi dentro de mim, aquilo que... as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, sabe? Eu preferiria... eu acho que era isso. Né? Isso, sabe, as inquietações, né? Eu acho que eu estaria mais por aí, entendeu? Sim. Porque senão a gente fica com aquela história, né? Eu tenho uma revelação profunda, né? De alguma coisa, mas de repente acontece alguma coisa ínfima, assim, que me abala, me deixa triste, me deixa perdido, eu não sei nem porquê.
sabe? Me deixa que nem uma criança perdida que não sabe o que fazer perante aquele imprevisto. Sim. Né? Então, eu acho que é mais esses mecanismos, sabe? Sim, Eu descobri esses mecanismos. Na verdade, as minhas fraquezas, tá? Né? Eu acho que a revelação das fraquezas da gente acaba sendo uma ferramenta bastante preciosa, sabe? Para a gente fazer a limpeza daquilo que tem que limpar e, né, e desenvolver sabedoria para saber lidar com tudo isso. Sem dúvidas. Eu falo porque aquelas potencialidades que tanto foram almejadas no passado, hoje estão à disposição e basta a gente observar como essas ferramentas são utilizadas, para quais finalidades são utilizadas. E isso que é a analogia da pergunta que eu fiz para você, né? Tá. Se você tivesse o poder, né, você usaria para quê? Né? A humanidade revelou para que ela usaria, né? É claro que existem grupos pontuais que utilizam esses recursos de forma muito frutífera, né? Porém, a grande maioria hoje que tem essa ferramenta disponível, ela serve apenas para catalisar aqueles desejos insatisfeitos que até então eram impossibilitados de se realizar com as ferramentas anteriores. É sempre a coisa do ego e do poder, né? Sim. Acaba sempre usando, né? Sempre usando para esse tipo de coisa, né? Então, a gente vem, né, em redes sociais, por exemplo, né? Todo mundo para mostrar que tem razão, que é feliz, que é realizado, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é nada disso, né? Então fica, né? O que a gente volta, né? O que existe por trás de tudo isso é uma tremenda insegurança, Sim. né? Porque aquela história, né? Se existe uma necessidade de mostrar, né? Na verdade, a pessoa está mais preocupada pelo modo como ela é vista do que realmente por aquilo que ela é. Sim. Né? Então a gente vai criando a questão das aparências, etc. Ela acaba evidenciando mais, né? E a gente vê que as pessoas, para manter essas aparências, né? Essa autoimagem, tudo, elas vão se desesperando, elas vão chegando a pontos assim extremamente inusitados às vezes, né? Para chamar atenção, que nem criança, né? Que nem a criança birrenta que quer chamar a atenção dos pais, né? Essas pessoas acabam agindo assim, né? Então mostra que é meio que um processo de infantilidade ainda da humanidade, né? Sim. A humanidade está lá ela está entre entre infância e adolescência, né? Mas chega um momento que tem que chegar na idade adulta, né? Então é um momento. Então para de responsabilizar os outros, né? A responsabilidade cabe a mim, né? Ninguém vai a pessoa me contou uma história, não, mas o problema foi o que eu acreditei em relação a isso, foi a expectativa que eu coloquei. Sim. Né? Então tem que começar, o ser humano tem que começar a trazer para ele a responsabilidade pela própria vida, pelo próprio destino, né? E não e esquece, né? Esquece dessa coisa de fora, né? Com certeza. E é claro, tem influências, né? Mas não é isso, né? A gente tem que construir a nossa força interior, né? A nossa integridade, lá, corpo, alma e espírito, né? Ações, pensamentos, sentimentos, tudo na mesma linha, né? E aí sim, né? Aí sim, realmente a gente pode falar que quando chegar nesse momento, aí a humanidade ela chegou no começo de uma idade adulta, né? E aí ela vai ter que começar a trabalhar nisso, né? Eu acho que nessa questão. A gente está caminhando agora para o final, acho que vai dar 1 hora. Então a gente já pode fazer aí uma finalização, né? Lembrando que essa live foi sobre tecnologia e espiritualidade, a relação entre ambas. A tecnologia favorecendo, em alguns aspectos,
essa busca espiritual, pela disponibilidade das informações, pelas possibilidades de novas conexões, e, por outro lado, revelando, né, como se fosse num jogo de espelhos, inúmeras fraquezas que a gente carregava e antes era possível de ser ocultado na intimidade de cada um, agora é convidado, todos esses valores são convidados a se externalizar, como se a internet, os meios de comunicação, as plataformas e mídias digitais, elas nos virassem do avesso, né? E nesse grande exterior, nesse grande jogo de espelhos, a gente teria uma referência externa do que é aquilo que a gente até então guardava, né? Então, a grande questão é a gente se dedicar a poder aprimorar a nossa forma de lidar com essas ferramentas, a poder aprimorar a nossa forma de ampliar a potência dessas ferramentas em aplicações que possam melhorar a sua vida e a vida das pessoas do seu entorno, né? Utilizar essa tecnologia para finalidades práticas, altruístas, né? Que conectam pensamentos, que enriquecem culturas, que trazem aí vários valores, né? Que acabam por fazer um convite subjetivo a uma nova perspectiva de pensamento, convites a novos paradigmas, né, a novas naturezas de reflexão. Então, tudo isso é o que eu particularmente espero desse momento. E você, se quiser fazer uma finalização, e caso encerre com você falando, já fica aí uma despedida para o pessoal que está acompanhando de casa. E agradecimento profundo pela presença de cada um. Que vai, né? Vai que cai de repente, se cair de né? repente, já né? fica o tchau. Não, vamos agradecer também, né? Quero agradecer muito, né? Essa experiência está sendo incrível, né? E é isso aí.